Tô aqui hoje, um privilégio, na verdade, estar aqui no estúdio da banda Tom Tom Me. Agora eu vou falar com o Fábio Thoma. Primeiramente, queria te agradecer por receber aqui nesse espaço, no meio do ensaio, na correria. Obrigada. Imagina, Cláudia, é um prazer muito grande estar aqui juntamente com você, né? Logicamente, para o portal Yomitai, e contar um pouco das curiosidades da banda, um pouco dessa história, né? Dessa trajetória dessa banda que tem aí quase seus 30 anos aí de existência, né? Caraca, 30 anos. Exato. Quero saber como tudo começou. Olha, Cláudia, começou lá em 1988, né? Quando a TM e a Harumi, né, começaram a aprender Sanshin com meu pai, né? Quando meu pai percebeu que elas já estavam num nível mais avançado, levaram para aprender com um sensei, né? Lá em Mauá, né? Que ele chama-se Oyakawa Sensei, né? De Mauá, ele já não está mais com a gente. Mas ele foi um professor que nos ensinou muito os toques do Sanshin, né? Então começou lá em 1988, né? E em 1989 eu comecei a aprender também, já com o Oyakawa Sensei, né? Inclusive. Aí, dado o conhecimento já de ter aprendido um pouco Sanshin, né, nessa época, o Oyakawa Sensei levou a gente no primeiro Utinari Taikai, lá em Okinawa, né? Que se realizou em 1990. Então foi a primeira vez que a gente foi, inclusive, para Okinawa, em família, né? E se apresentar lá em Okinawa, né? Então fomos nós três, né? Como eu, a Chiemi e a Harumi, e mais o neto do sensei, que era o Rodney Takigami, né? E aí, em 1992, o cantor e compositor Tina Sadao veio para o Brasil. Ele veio fazer uma turnê, né? No Brasil e no Peru, e na Argentina, né? E aí nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Inclusive, ele pediu assim, olha, eu gostaria que o grupo se apresentasse no meu show. E foi muito legal, porque aí deu aquela proximidade com o cantor, né? E aí, em 1993, ele veio para o Brasil e falou assim, olha, eu quero que vocês gravem um clipe no Rio de Janeiro com uma música chamada Hoshino Paranku. Que era dele. Exatamente. Na verdade, uma composição não era dele, né? Era de um outro cantor, né? Mas o arranjo era dele, né? Inclusive. E aí a versão infantil foi gravada pelas minhas irmãs, e mais a Simone Zakabe, né? Inclusive, né? Que ela fazia parte do grupo nessa época. E foi nesse ano de 1993, na gravação do Hoshino Paranku, lá no Rio de Janeiro, né? Que foi uma gravação para a Fuji TV, que era um programa infantil, foi nomeado o grupo como Tom Tom Me. Até por curiosidade, era um trio, né? Então a Chiemi, a Harumi e a Simone que cantavam, né? Por isso que Tom Tom Me. Então assim, por referência de 3, né? São 3 sílabas no caso, né? E deu essa conotação na época, inclusive, né? E aí, quando surgiu tudo, né? E iniciou-se realmente o grupo Tom Tom Me, né? Então, naquela ida em Okinawa pela primeira vez, ainda não existia um grupo especificamente? Eram vocês ali praticando e se aperfeiçoando e tiveram a oportunidade Exato. Naquela época não era, chamava-se Grupo Jovem de Mauá, né? Porque eram outros alunos também que faziam parte dessa escola, né? Do Oyakawa Sensei. E só em 93, de fato, foi nomeado como Grupo Tom Tom Me, né? Logicamente, de 93 para frente, né, logicamente surgiram novas oportunidades nesse sentido, porque dado que já conhecíamos o Tina Sadao Sensei, né, de Okinawa, né, dessa gravação do clipe aqui no Brasil, ele nos convidou para depois gravar um CD lá em Okinawa mesmo, que aí foi onde surgiu o primeiro CD do grupo Tom Tom Me, né, mesmo, né. Então, em 1997, o Tina Sadao Sensei, foi ele que encabeçou todo esse projeto, né? Então ele precisou reunir várias pessoas para que pudesse levantar esse fundo, né, logicamente, e levar o grupo para Okinawa. Então, assim, a Chiemi, a Simone, a Harumi e eu, né, a gente partiu para Okinawa, acho que foi em dezembro de 97, né, e ficamos mais de um mês fazendo a gravação desse CD. Então, ou seja, era um CD que reunia músicas tradicionais, né, logicamente de Okinawa, e ele compôs uma música específica para o CD, que foi inclusive chamado Saudade de Utiná, que era, na verdade, foi intitulado o nome do CD, né? Então, isso tudo, ele falou pra gente assim, né? Por que para ele era tão importante levar o grupo para Okinawa, né, e gravar esse CD com esse nome? Porque era uma gratidão que ele tinha para o Brasil, né, que, na verdade, recebeu os okinawanos, né, da imigração, de braços abertos, né, ele falava, né. Então, quando ele levou a gente para lá, era essa gratidão que ele tinha. Também, na verdade, a gente acabou sendo presenteado com isso tudo, né. Sim. Mas ele gostaria que os sanseis e niseis que estavam no Brasil, né,
fossem presenteados com essa homenagem, no caso, né? E foi muito bacana nesse sentido também. Sim, com certeza. E ele tinha alguma relação com o Brasil para ele ter tido essa iniciativa? Na verdade, assim, ele já era um cantor renomado, cantor e compositor renomado, né? E já tinha vindo para o Brasil e outras oportunidades nesse sentido, né? Então a gente sabe que uma das maiores imigrações japonesas, elas foram realmente no Brasil, né? Nesse caso, né? E claro que era uma forma que ele tinha de poder expressar a gratidão que ele tinha nesse sentido também, né? E nessa experiência de gravar o CD durante um mês lá, o que você lembra de que foi marcante, que vocês vivenciaram lá? Mas foi bem legal, Cláudia, assim, o que você falou, essa experiência que a gente teve, né, logicamente, de gravar um primeiro CD e lá em Okinawa foi fantástico pra gente. Por quê? Né? Logicamente, a gente teve todo um contato com o Tina Sadao Sensei. Então foi mais de um mês de contato muito próximo, né? Muito estreita essa relação foi, né? E também tivemos a oportunidade de conhecer outros cantores que faziam parte do CD, né? Por exemplo, o próprio Alberto Shiroma do Diamantes, né? O próprio Nenes, que era um grupo super assim, conhecido lá em Okinawa, né? Um quarteto, né? Formado pelo Tina Sadao Sensei. O outro quarteto também era o Zafere, que eram cantores já renomados lá de Okinawa, né? E também tinham outros artistas que faziam guitarra e violão que participaram do CD também junto com a gente, né? Então, essa experiência foi muito assim, gratificante pra gente e agregou muito, né, pra gente no sentido de conhecimento, de experiência e, logicamente, para poder alavancar projetos futuros, inclusive, né? Eu soube já através do Fábio que vocês tiveram uma experiência lá em Okinawa, registraram ali o primeiro álbum e de lá pra cá, quais foram os projetos que surgiram depois disso? Após a gravação do primeiro CD, né, em Okinawa, o CD Saudade de Utiná, quando voltamos para o Brasil, nós voltamos assim muito motivados, animados, né, em querer formar uma banda, né? Até então nós éramos um grupo, né? E foi nessa época que nós convidamos a Cris Oyakawa, né, que começou a tocar contrabaixo conosco, depois entrou o nosso primo Alexandre Oshiro, né, que assumiu a parte da bateria. E então com essa formação da banda, a integração, aprendendo músicas novas, com essa motivação toda, tínhamos um projeto de gravar um segundo CD. E foi em 2003 que nós conhecemos o Nilson, né? O Nilson hoje meu cunhado, né? Mas o Nilson na época tinha um estúdio. E ele foi o produtor do nosso segundo CD. Quando eu conheci, né, a banda Tontomi, foi inclusive por intermédio do Tina Press, né, do Marcelo Tinem, ele que apresentou a gente e tal. E aí eu tinha, né, um espaço lá que na verdade a gente trabalhava com a Videokê, então tinha um estúdio e tal, e aí a gente começou a produzir o CD, demorou pra caramba, foram alguns anos assim, porque foi assim, justamente porque era a primeira experiência deles, né, de gravar, porque o primeiro CD eles tinham gravado com a ajuda do produtor Tina Sadao, mas esse segundo foi totalmente independente, né, até essas questões autorais, de buscar o direito, né, de regravar a música, e aí no caso tinham músicas importantíssimas, na época ainda que eram um sucesso, como Shimonchi no Takara do Begin, então foi uma experiência nova até para mim, né? Fazer uma coisa tão grandiosa assim. Então nós gravamos o CD todinho no estúdio dele, ele ajudou na produção do CD e fizemos uma seleção de músicas, até fizemos uma pequena enquete na época até no Tina Press, né? O que eles gostariam que nós gravássemos na época. Dentre as músicas escolhidas tinha Hana, né? Shimanchi no Takara, músicas que naquela época estavam em bastante ascensão, em bastante sucesso. Uma curiosidade, eu não sei se é possível falar, mas quando você falou dessa parte da produção e que precisou de autorização das músicas de grandes nomes ali de Okinawa, isso como que é feito e foi difícil? Isso foi, na verdade, feito pela TM e pela Cris na época, né? Elas que foram atrás. Mas, na verdade, não foi... Então, por surpresa delas, né? No caso, que elas que eram as clientes na época ainda, eu não fazia parte. Para a surpresa, foi até que fácil. Né? Foi, assim,
saiu rápido, né? Uhum. Aí tinha algumas que eram músicas que eu lembro na época que eram já de domínio público, tá? Então isso tá. por incrível que pareça, foi algo que deu um pouquinho mais de demanda, assim. Uhum. Mas aparentemente foi tranquilo. O que é importante, né? Acho que todo artista que pensa em regravar ou fazer algum tipo de trabalho, assim, profissional, realmente fazer tudo direitinho, né? Sim. E em 2005 nós concluímos a gravação do segundo CD, intitulado de Tom Tom Me mesmo. Né? Então esse foi o projeto que nós fizemos após a gravação do primeiro CD, que foi a nossa motivação, né, para estar continuando. Aquele primeiro álbum, ele estava com o nome do grupo atual? Estava como Já Tom era Tom Tom Me, né? Só o título mesmo que mudava, né? Que era Saudade de Utiná, que era o nome de uma música, né? Que o Tina Sensei, ele fez a composição dessa música que nós gravamos no primeiro CD, mas o grupo era Tom Tom Me. Uhum. Mas aí, posteriormente, nós mudamos para a banda, né? Banda Tom Tom Me. Com os demais integrantes. Isso mesmo. Que todos, né, participaram da gravação do segundo CD. E as músicas, elas foram gravadas originalmente ou vocês conseguiram dar um toque de vocês? Ah, sim, a gente conseguiu dar um pouco do nosso, tempero, posso assim dizer, mas assim, do nosso modo de tocar, do nosso estilo, né? Alguns arranjos, por exemplo, a Sadoya Yunta foi um arranjo bem diferente, né? Que nós conseguimos montar, assim, que teve uma receptividade muito grande por parte, né, de quem acompanha a banda. Usaram bastante essa música em alguns caicãs para dançar, inclusive uma vez o Tério até disse que ouviu o Sadoya Yunta, a versão do Tom Tom Me, não sei se foi na Bolívia, e foi bem gratificante. Como que tá a formação da banda hoje? Ela já teve algumas mudanças, né? Sim, tivemos algumas mudanças e nós somos em 7 hoje, né? Temos eu, né, que toco sanchin, faço algumas percussões, sambá. A Tieme, que tá com sanchin e shamisen, né? O Ken de guitarra, né? O sanchin. O Nilson, que fica no violão. O Dárcio na bateria. O Elcio, que toca o baixo, e a Márcia, o teclado. E por fim, a gente foi ficando amigo, e na verdade, acho que muita gente nem sabe, a minha primeira oportunidade para tocar junto com a banda Tom Tom Me foi na bateria, porque o Xande, na época que era o baterista, ele vivia viajando, ele tinha os compromissos dele, pessoal, e aí ele foi, então a primeira vez que eu toquei junto com a banda, assim, oficialmente, né, foi no lugar do Xande. Aliás, que foi assim que o Darcy também entrou na banda. Quando o Xande viajou, aí eu já tava no violão, né? E aí ele também entrou tocando a bateria, aí depois ele voltou de novo, mas depois ele não voltou mais. Mas foi assim, interessante. Aí desde lá pra cá, né? A gente estava agora ouvindo aí as entrevistas, tava até, nossa, como passa o tempo, né? Quantos anos atrás, né? O último integrante que entrou faz 4 anos, 7 anos atrás, então faz tempo que está nessa formação, né? Mas assim, as pessoas que foram entrando e foram saindo, foram dando a contribuição no tempo certo, né? Que, por exemplo, nessa época da gravação, o Xande era o baterista, a Cris era a baixista, né? E assim, foi legal que nesse histórico, nesse tempo, todo mundo pôde deixar sua marca, né? Isso é muito gratificante pra gente. Olhando lá de trás para hoje, qual que é o sentimento, assim, de hoje estar na banda já como um integrante oficialmente, né? É muito gratificante, né? Muito feliz, assim, porque... Na verdade, a gente pode dizer que a gente já pegou o bonde andando, né? E já tava no sucesso, exato, né? Então fica fácil, né? Mas foi muito bom. A gente percebe que conforme foi passando os anos, né? Como eu disse para você, conforme foram entrando os novos integrantes, a banda foi tomando uma cara, né? Então ela só é o que é hoje devido às pessoas que estão nela agora, né? E você, assim, particularmente, você imaginava que quando você, né, era mais jovem, se tornaria, né, o que você é hoje, que a banda tivesse esse nome que tem hoje, com tantas parcerias que já aconteceram aí ao longo da carreira? Na verdade não, né? A gente não consegue, nunca imaginei que nós chegaríamos onde estamos hoje, né? Tudo veio de uma forma muito
natural, né? De uma forma que é bom, muito... né? Isso mesmo. Né? Tudo muito natural, a gente vai conhecendo pessoas diferentes, né? Vamos participando de outros eventos, vamos conhecendo os outros grupos também, né? Que vai participando em parceria com o Tontomi. Então, assim, algo que foi vindo, né? Ao longo dos anos e hoje é o que nós estamos aí apresentando. E você falou do Alberto Shiroma, eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui nessa edição, né, do Okinawa Festival, e ele comentou sobre ter participado, né, dessa gravação do CD de vocês. Eu queria que você comentasse como é que foi tocar junto com eles aqui no Brasil e se você teve alguma oportunidade de reencontro depois daquela gravação. O Alberto Shiroma, ele, assim, quando ele gravou o primeiro CD com a gente já conhecia ele, logicamente, por vídeo, né, naquela época, né, inclusive, pra gente, ele já era uma referência musical, porque ele já tinha lançado aquela música que chamava Katateni Sanshin-wo. Então, o Katateni Sanshin-wo foi lançado em 1993, né, e pra gente já era algo fantástico, porque era uma música já moderna, uma música já que não ficava só no Sanshin. Então, isso atraía mais jovens nesse sentido da música, né. E quando ele gravou o primeiro CD, ele gravou 2 músicas com a gente. Eram músicas que eram, no caso, o Chichinagami, né? Que era a faixa 2 do CD. E a última faixa, que era o Bye Bye Okinawa, que é uma música composta por quem? Pelo próprio Tina Sadao. Então foi legal nesse sentido, porque ele gravou uma música que era do Tina Sadao, né? E aí, Cláudia, antes dessa vinda do Brasil, a gente reencontrou ele em 2006. Que foi no 4º Ultimate Taikai, né? Porque ele ia encerrar o show lá do evento, né? Inclusive. E a gente encontrou com ele, fizemos um bate-papo, porque era o reencontro depois da gravação do primeiro CD, né? Que a gente teve com ele, inclusive, né? Eu tô com aquela sensação de saudade, na verdade. Imagino. Muita saudade, porque foi muito gostoso. Esses 3 meses de empenho, causou, assim, muita alegria, proporcionou, assim, muito aprendizado para nós, de poder aprender um repertório novo, de músicas muito legais. A gente, assim, curtiu demais as músicas. E né? do momento que eles chegaram aqui no Brasil, vocês tiveram momentos de ensaio conjunto? Sim, a gente já tinha programado, né, planejado esse ensaio com eles no estúdio. Uhum. E assim que eles chegaram na quinta-feira a gente ensaiou junto no estúdio, né? E foram rolou aquele horas, a gente entrosamento? ensaiou bastante, batemos muito papo, conversamos e brincamos bastante, foi bem descontraído, né? Deu para passar todo o setlist, foi bem legal. Encontro entre músicos sempre tem música? Muita efetivamente? música, não tem como não ter, né? Então, o Sanshin, o violão, e foi muito legal, foi bem divertido. Mas a vinda dele pra cá, pra gente, foi algo, assim, era muito especial mesmo, porque não era esperado, né? E quando veio esse convite pra gente se apresentar junto com ele, né, da vinda dele pra cá, pra gente foi uma tremenda alegria, né, pra gente. Com certeza, o grupo inteiro ficou, assim, espantado, logicamente pela surpresa que a gente recebeu, né? Mas também não faltou empenho do grupo, falou assim, olha, já temos uma setlist aqui, de que recebemos deles, né? Eram, logicamente, músicas que muitas delas a gente não conhecia, né? Mas o grupo se empenhou, se dedicou para poder recebê-los aqui e se apresentar da melhor forma possível, né? E depois dessa experiência, né, tão significativa, né, eu acredito, isso faz com que vocês ampliem o repertório de vocês, as influências. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. Ah, com certeza, né? A gente teve muitas influências. Assim, voltando mesmo lá no comecinho, nossa primeira influência foi do meu pai, né? Então, meu pai já tocava, meu Odi tocava, então meu pai tocava muito, a gente cresceu ouvindo meu pai tocando. Então, a primeira influência realmente foi a dele, das músicas tradicionais. Sim. Até lembro de alguns cantores, né, como Taba Seishin, que ele adorava ele, Maekao Suken, Tina Sadao Sensei. A gente chama de Sensei porque foi ele que, né, que fez todo esse, que nos nomeou como Tontomi, enfim, né, como já foi dito. E várias influências musicais que foram surgindo durante a formação da banda, né, como Diamantes,
Nenezo, né? Tina Sadal Sensei, Nenezo, Zafere, cantores solos como Ganeko Yuriko também, a gente gostava muito. Também vários cantores, né, que fazem solo, né, não estou lembrando assim de cor agora, né, tem vários inclusive, e grupos mais modernos, né, grupo do Diamantes, Beguin também, Natsu Kawarimi, e vários outros cantores que a gente ouve. Ayano Ema também eu gosto muito. O que você sente assim quando você fala sobre a sua banda para pessoas que talvez não conheçam? Porque o intuito, eu acredito que é esse, né? A gente não só falar com as pessoas que já acompanham a cultura, mas para outras pessoas. Na verdade, eu tenho muito orgulho, né, em relação a todos da banda, né? Eu sei que todo mundo, o pessoal é muito esforçado, abraça mesmo quando tem um projeto, todo mundo é muito empenhado em estar participando, em estar treinando. O treino, não é só o treino aqui dentro do estúdio, mas tem o treino individual nas suas casas, né, de ouvir a música, de tirar a música, chegar aqui, a gente só tentar tirar uma dúvida, corrigir o que precisa, mas assim, em relação, quando eu tenho que falar deles, assim, eu tenho muito, assim, eu sou muito orgulho mesmo, né, de poder ter eles, assim, dentro da banda, né, então, assim, eu sei que todo mundo tem seu compromisso, cada um tem sua família, tem a sua vida pessoal, profissional, né, mas aqui dentro a gente procura ser uma coisa só, né, então acho que essa união, a compreensão, né, de compreender um lado do outro, é importante, sabe? Saber que um não tá legal, ou o outro tá com compromisso, com filho, ou outro porque tem que trabalhar. Então, a gente procura se entender, né? Dessa forma. Então, por isso que eu acho que essa união é importante para estar seguindo em frente, para estar pensando em outras coisas, para estar assumindo outros compromissos. A gente teve até um momento ali de pandemia que foi bem desafiador, né, para muita gente. E vocês fizeram, né, uma live que foi super porque apesar da pandemia a gente não saiu de casa, mas a gente nunca deixou de treinar, nunca deixou de cantar. Né? A gente sempre estava, mesmo à distância, sempre tocando, cantando, para não perder a prática, né? E assim, e até que surgiu essa ideia, né? Que foi muito bom, porque era um momento, né? Que estava realmente, a gente sentia que precisava né? Fazer, né? Algo assim, nesse sentido. Sim, e que foi maravilhoso realmente, né? Muito obrigada. Levou uma energia, a energia que vocês colocam ali no palco, nas apresentações, vocês conseguiram transmitir ali online e fazer um dia mais alegre, né? Ali na casa de cada um. Obrigada. Foi maravilhoso. Queria agradecer. Cláudia, só um minutinho. Aqui uma lembrancinha da banda pra você, espero que goste. Vou abrir, hein? Olha, vou ficar uniformizada, agora vou poder assistir aos shows uniformizada. Ei, arigato! Imagina! Eu tenho um copo da banda Tontomi também. Aí, ó. Espero que sirva. Obrigada, Xará, né? Isso. Obrigada por vocês toparem bater um papo aqui comigo. Um prazer imenso para nós. Sucesso enorme para vocês daqui para frente. Já foi assim uma carreira brilhante, né? Espero que estejam aí prontos para mais outros milhares de anos de muito sucesso. Muito obrigada.